Bem-vindos à Sala Museu José Marmelo e Silva, um espaço acolhedor que convida à experiência do conhecimento, da reflexão e do pensamento crítico. Hoje, o papel do museu é mais relevante do que nunca. Vivemos num mundo marcado pela aceleração do tempo, pelo excesso de informação e por um fluxo constante de imagens. Por isso, o contacto direto com os objetos e com as obras aqui expostas permite uma ligação emocional e simbólica que nenhuma imagem digital consegue reproduzir plenamente. Num tempo em que tudo parece efêmero e descartável, este espaço oferece-nos uma sensação de permanência, lembra-nos a importância das raízes e propõe uma forma mais profunda e estruturada de compreender o mundo. Um mundo que para Marmelo e Silva foi essencialmente impiedoso e agressivo. José Marmelo e Silva é um dos grandes escritores do século XX português. José Saramago referiu-se a ele como autor de 3 das mais belas novelas que até hoje se publicaram em língua portuguesa e como dono de um estilo que não tem similar em Portugal. Esta sala foi inaugurada em maio de 2018 e o desenho atual resulta de um projeto de Francisco Providência de 2022. O seu recheio resulta, na sua totalidade, da doação dos herdeiros do escritor, reunindo um conjunto significativo de documentos que ajudam a compreender a sua obra e o seu percurso. A biblioteca já havia recebido anteriormente dos herdeiros do escritor o acervo epistolar de Marmelo e Silva, cerca de 400 cartas de figuras relevantes do meio intelectual português, a quando da sua reabertura em 2011, ano do centenário do seu nascimento. Foi também nessa altura, por iniciativa da doutora Manuela Aguiar, então vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Espinho, que a biblioteca passou a adotar o nome de Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva. E depois desta breve introdução e apresentação, convido-vos a visitar as obras e os objetos aqui expostos. Sugiro então que continuemos esta visita guiada por esta área expositiva relacionada com o trajeto pessoal da vida do escritor. Vemos a fotografia da esposa, Colina, e da família que constituíram um passaporte, registro simbólico da viagem que fizeram juntos, alguns objetos marcadamente simbólicos, como as canetas com que escreveu, uns óculos, cartões vários, testemunhos da frequência da universidade, da tuna académica, o cartão da Universidade de Coimbra, o cartão militar e o anel de curso, cachimbos, embora Marmelo e Silva não fosse um fumador inveterado, o diploma da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da sua licenciatura em Filologia Clássica e, mais à frente, distinções que recebeu durante a vida. A Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Espinho, medalhas de prata ainda da Câmara de Espinho e da Câmara da Covilhã e Comenda da Ordem de Mérito que lhe foi atribuída em 1989 por então Presidente da República, Mário Soares. O monitor que sobressai sobre a vitrine contém a reprodução integral da fotobiografia de autoria de Arnaldo Saraiva, de 2011, e que está aqui à disposição para consulta. Nesta outra área reúnem-se 20 quadros diretamente ligados ao trajeto da vida literária do escritor. E podemos começar por fazer referência às capas de alguns livros que Marmelo e Silva publicou. Temos a capa da primeira edição da Sedução,
que é de dezembro de 1937, a capa de Adolescente, primeira edição, data de 48, seguida de O Sonho e a Aventura, com capa de Espiga Pinto, a capa do Adolescente Agrilhoado, de autoria de Vítor Pala, e a capa de O Ser e o Ter, de Lagoa Henriques. Também a capa de Desnudez Uivante, de autoria de Armando Alves. Marmelo e Silva era muito criterioso na escolha dos gráficos ou dos pintores que escolhia para a autoria das capas dos livros que editava. Então agora falaria das cartas que aqui estão expostas. São 4 cartas. Uma de José Régio, que data de 1939, em que tece largos elogios e incita Marmelo e Silva a escrever, insistindo num pedido de publicação de depoimento para a revista Presença, o que de facto veio a acontecer ainda em novembro desse ano de 1939. Seguem-se 2 cartas de Saramago, de 1960, a primeira de março, em que Saramago diz esta coisa interessante, sugere este slogan publicitário: um dos mais conhecidos e um dos melhores escritores portugueses do nosso tempo. Na carta de outubro de 60, Saramago comunica que a censura proibia, a partir daí, qualquer reedição da Sedução e que, portanto, Sedução passava a fazer parte dos livros censurados, ou seja, ia para o índex. A 4ª carta é de Arnaldo Saraiva, em que manifesta a satisfação por prefaciar Sedução, o que se concretizou na 4ª edição de Sedução em 1984. De seguida, vemos fotografias do escritor que fiz num dos muitos passeios que dávamos à beira-mar em Espinho. Depois, passamos para esta área de manuscritos, um manuscrito da primeira página de depoimento, seguido de um manuscrito colado de uma página, neste caso da 2ª edição do Adolescente, e correções manuais numa página datilografada e, por fim, a página também corrigida, uma das páginas de Desnudez Uivante. Estes documentos ilustram, de certo modo, que a escrita pode ser um processo contínuo de aperfeiçoamento estilístico e estrutural, e como Marmelo e Silva o praticam. Finalmente, a capa da obra completa de José Marmelo e Silva, Não Aceitei a Ortodoxia. Esta área recria o gabinete de Marmelo e Silva na casa de campo de Macieira de Câmara. O mobiliário que aqui vemos é um mobiliário original. A máquina de escrever, também, uma das muitas máquinas que Marmelo e Silva tinha, e sobre a mesa também uma escultura de Jaime Azinheira. A estante recheada de livros, e importante, esta estante contém todos os livros que se referem a Marmelo e Silva, à sua obra ou referências feitas a Marmelo e Silva. Desta estante ainda se destaca a coleção de todos os livros que Marmelo e Silva publicou. As primeiras edições até às últimas edições. Praticamente estão aqui todas essas edições. E gostaria de destacar este conjunto de 7 livros dedicados ao estudo da obra de Marmelo e Silva e que são uma produção do Centro de Estudos José Marmelo e Silva. Também estão aqui as edições que foram feitas no estrangeiro das obras de Marmelo e Silva, em Inglaterra, no Brasil, na Alemanha, na Rússia e na Itália. Esta sala é recheada de obras de arte e apresentamos trabalhos aqui de Ângelo de Sousa, Manuel Cargaleiro,
António Quadros Ferreira, Emerenciano, Nadir Afonso, Vieira da Silva, Domingos Pinho e José Rodrigues. Ainda nesta sala podemos ver dois objetos curiosos. A viola, que Marmelo e Silva usava quando membro da Tuna Académica de Coimbra, e este aparelho de rádio, que é para mim histórico, porque era aqui que, nos anos de chumbo português, nós ouvíamos as notícias que vinham do estrangeiro. Voltando ao nosso ponto de partida, admiramos este belíssimo retrato ao óleo de autoria de Maria do Carmo Vieira, mais conhecida por do Carmo Vieira. É um trabalho de 2018. Vamos agora ao jardim interior, ao encontro do retrato escultórico do escritor, uma excelente obra de autoria do escultor Artur Moreira. E para finalizar, duas ou três considerações. O que aqui vemos não pertence apenas ao passado, mas também ao modo como hoje, e sobretudo hoje, o olhamos e interpretamos. As obras, deslocadas dos seus contextos originais, passam a dialogar entre si, criam sentido. As constelações de sentido de Walter Benjamin. Num tempo marcado pela aceleração e pelo excesso de imagens, é nesse espaço de relação e de tensão que estas obras voltam a ganhar presença. Para Benjamin, a história não é uma linha contínua, mas um campo de tensões, um confronto entre memória e esquecimento, entre narrativas e silêncios. É nesse espaço que esta sala se constrói e onde também nós somos convidados a pensar e a compreender melhor o mundo. Obrigado pela vossa visita.